Como sempre em economia, como sempre na vida, nunca tem uma explicação única para as coisas, né? Quando a gente fala de estrutura bancária no Brasil, estrutura de juros no Brasil, são diversas causas que ajudam a explicar esse spread muito elevado que a gente tem. Concorrência bancária, durante muito tempo, a gente tinha uma certa desconfiança se isso poderia ser uma questão, mas saiu um estudo recente do próprio Banco Central, se não me engano, ano passado, considerando que a concentração bancária que a gente teve crescente ao longo dos últimos anos, né, muitas fusões, muitas compras de bancos nacionais, isso fez com que, a hora que isso acontecesse, você tivesse um aumento de spread e uma queda de crédito. Então, em tese, essa quantidade relativamente menor de bancos que a gente tem hoje poderia ter uma influência no spread, sim. Mas quando a gente olha outros países no mundo que têm uma estrutura bancária até mais concentrada do que a brasileira, o spread bancário é extremamente pequeno. Então, acho que a gente tem que buscar outras coisas também. Uma parte dessa história é insegurança jurídica, né? Você tem um sistema de justiça que muitas vezes beneficia muito o credor, isso é uma tese que tem sido discutida, ainda está em aberto, mas é uma possibilidade de explicação para justificar o spread bancário muito elevado, acaba fazendo com que no final você tenha uma inadimplência muito elevada, o banco tem que colocar esse custo na sua estrutura. Tem tributação elevada, tem custo administrativo, enfim, é uma quantidade enorme de explicações que você pode ter. Agora, obviamente, abusos, como você tinha levantado, Fábio, taxas de juros de 700%, isso obviamente tem que ser coibido. Eu acho que o Banco Central, nos últimos anos, começou a levantar alguns pontos importantes que, em alguns segmentos de crédito, como cheque especial, por exemplo, você pode colocar uma limitação, como foi feita no começo desse ano, saudável, e que, ao longo do tempo, essa própria limitação pode cair também, que não é diferente do que é feito lá fora. Né? Então, acho que, sim, estruturalmente, com essa queda de Selic que a gente está vendo nesse momento, o mercado de crédito tende, ao longo dos próximos anos, a fazer com que esse spread caia. Né? Então, assim, eu acho que é uma questão de tempo. Obviamente, depende também de legislação, depende de vontade dos policymakers no Brasil, né, de quem faz política econômica no Brasil, mas eu acho que é uma tendência que está acontecendo ao longo dos últimos anos, é lenta, é devagar, concordo, o spread bancário no Brasil ainda é extremamente elevado, mas eu tento sempre pensar o lado positivo. Você tem interesse hoje, por parte do Congresso e do Banco Central, em discutir medidas para fazer com que esse spread caia. Então, vamos pensar por esse lado. Acho que a gente está caminhando para seguir uma trajetória positiva de spread no futuro. Olha, eu só quero chamar a sua atenção aqui para uma coisa que eu vi aqui, porque o Banco Central tabelou em 8% o limite máximo de juros no cheque especial, né? Agora, eu desconfio, e isso está na própria tabela do Banco Central, que não está sendo cumprido. Quer ver só? Vamos ver aqui quanto é que estão cobrando de juros do cheque especial. Olha, quer dizer, não, está sendo razoavelmente cumprido. O BASA, né, o Banco da Amazônia, está aqui, ó, com 8,22%, e o Banco Triângulo, que deve ser a maior espelunca do Brasil em relação à usura, a sua condição de usurário, está cobrando 8%. A mesma coisa, Banco Digiminas, né? Todos os demais estão cobrando abaixo disso. Agora, só para lembrar, 8% dá 151% ao ano de juros. Né? Quem é que aguenta pagar uma conta dessas? Qual é o empresário que aguenta, por exemplo, girar capital numa emergência no cheque especial? Ele nunca mais se reabilita, né, o Sérgio? Não, ainda a estrutura de juros, o Brasil é um país que tem jabuticabas para todos os lados, né? Juros no Brasil, spread bancário no Brasil é uma jabuticaba histórica, né? Como um país com essa estrutura, e quando você compara com países tão desorganizados como, por exemplo, a Argentina tem um spread bancário menor do que o nosso. Quer dizer, a gente é campeão também em spread bancário sob qualquer ótica. Então, assim, mas para isso melhorar, você depende de um esforço de política econômica para você conseguir fazer isso. E o Banco Central, depois da gente conseguir, ao longo dos últimos anos, conseguir meio que sinalizar uma queda da taxa básica de juros, ele tem sido muito firme, insistente em pesquisar e tentar colocar esse spread bancário menor. Essa medida do cheque especial é um caminho. Então, acho que a gente vai ver ao longo dos próximos anos, novas medidas que virão por parte do Banco Central para tentar fazer com que esse spread caia. Então, a gente está no caminho certo no final, Fábio.